Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. Ariano Suassuna, paraibano de nascimento, mas pernambucano de coração, é uma figura emblemática da cultura brasileira, cujas obras transitam entre o poético, o literário e o artístico, com forte influência das tradições populares nordestinas. Ele uniu elementos do teatro, da música e da literatura para criar um universo único, onde o sertão nordestino é retratado com lirismo e humor. Suassuna buscava valorizar as raízes culturais do Brasil, misturando o erudito e o popular, especialmente por meio do movimento armorial que visava criar uma arte genuinamente nacional. Sua obra, marcada por personagens arquetípicos e temas filosóficos, dialoga com o realismo mágico e o barroco. E para descortinar o universo do grande Ariano Suassuna, a gente conversa com o professor doutor Carlos Newton Júnior, docente titular da Universidade Federal de Pernambuco. Além de docente, o professor Carlos é poeta, ensaísta e ficcionista, é autor de mais de 10 livros, entre os quais Poeta em Londres, De Mãos Dadas aos Caboclos, Ofício de Sapateiro, Ressurreição, 101 Sonetos de Amor e Memento Mori, Os Sonetos da Morte. Escreveu ainda prefácios e apresentações para várias edições de autores brasileiros, clássicos e contemporâneos, dentre eles José de Alencar, Manuel Bandeira, José Luiz do Rego, Ariano Suassuna, Valmir Ayala, Alexei Bueno. Organizou ainda, entre outros títulos, o Almanaque Armorial, coletânea de ensaios de Ariano Suassuna, o álbum iconográfico Portal da Memória, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o volume Talhe Rupestre, contendo a poesia reunida de Paulo de Tarso Corrêa de Melo, além das antologias O Cangaço na Poesia Brasileira e poemas para Dom Quixote e Sancho. Mais recentemente, assinou o volume sobre Ariano Suassuna para a série essencial da Academia Brasileira de Letras, organizou ainda o teatro completo do mesmo autor, publicado em 4 volumes, e organizou também, de Ariano, a edição especial do cinquentenário de A Pedra do Reino, em 2 volumes, contendo iconografia, manuscritos e reproduções de obras de arte derivadas do romance. Sem sombra de dúvidas, mais um grande professor aqui no Papo no Auge. Professor Carlos, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Como primeiras perguntas, professor, de praxe a gente faz isso. O que é que levou o senhor à docência, à pesquisa, à literatura, ao encontro com Ariano Suassuna? Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Saulo. Boa tarde e é um prazer estar aqui para falar sobre Ariano. Bom, o que me levou a obra de Ariano foi o próprio Ariano, né? E o que me levou a conhecer Ariano pessoalmente foi o destino, eu acho. Ele foi meu professor. Eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco em 84, exato, para cursar arquitetura, né? Era um jovem de 17 anos de idade, não sabia o que fazer da minha vida, não tinha noção do que queria profissionalmente. Entrei em arquitetura porque eu sabia desenhar bem, desenho bem à mão livre, acabei não levando isso adiante, enveredei pelo campo da literatura, né? Mas eu tive a sorte de encontrar Ariano logo no primeiro período. Ele ensinava estética para o curso de arquitetura. E aí eu conheci. Quando eu conheci, eu considero que ao conhecê-lo, foi uma espécie de encruzilhada, né, biográfica para mim, porque eu me encontrei aí no campo
da literatura, no campo da estética, da história das artes, essas coisas que ele ensinava. E aí eu concluí o curso de arquitetura. Eu sou virginiano, não gosto de deixar nada por fazer. Tem uma coisa meio... Isso é da minha personalidade, eu não gosto de deixar nada por fazer. Já sabia no segundo ano que eu não iria trabalhar com arquitetura, com projeto de arquitetura, mas eu direcionei o meu curso para essa área mais teórica, vamos colocar assim, né? Aí eu ingressei em outra universidade, a Universidade Católica de Pernambuco, à noite, fiz História, e depois eu, com as 2 graduações, Arquitetura e História, eu comecei a ensinar História da Arte e da Arquitetura. Enfim, o contato com o Ariano aos 17 anos se prolongou, porque eu fiz várias disciplinas com ele. Depois de cursar estética, eu comecei a persegui-lo no campus, né? Porque a gente podia fazer disciplinas isoladas em qualquer curso, desde que tivesse os pré-requisitos. E aí eu fiquei tão encantado com o curso que eu comecei a fazer outras disciplinas com o Ariano. Eu cursei disciplinas com ele em filosofia, em história, ele ensinava história da cultura brasileira, em letras, ele ensinava literatura brasileira. Quer dizer, eu cursei aí umas 5 disciplinas com o Ariano e fui me tornando amigo dele, apesar da diferença de idade, né? Na época era considerável, porque quando a gente é muito jovem, quer dizer, eu conheci a Ariano tinha 57 anos de idade, né? 57 anos de idade, e eu era um jovem de 17, 18 anos, né? Então é uma diferença muito grande, mas com o passar do tempo isso acaba se tornando algo menor, né? Quer dizer, eu fui amigo de Ariano aos 30 anos, aos 40 anos, quando ele completou 80 anos de idade, eu era um homem de 40 anos de idade, então já havia aí uma cumplicidade, etc. Trabalhei com ele em várias oportunidades e me tornei um estudioso da obra dele, fiz mestrado e doutorado sobre a obra dele com a facilidade de ter do diálogo, né, com o autor que eu estudava e o acesso à sua bibliografia, à sua biblioteca, aos seus manuscritos, às suas obras inéditas, etc. Isso foi me dando naturalmente eu fui me tornando o que você chamou de especialista, né, na obra dele. Foi uma coisa muito natural. Eu era um leitor entusiasmado e tive esse contato com o autor. De maneira que, depois que ele partiu, eu fui chamado pela família dele para coordenar as edições. Inclusive, eu montei, a pedido da família, um plano editorial, incluindo as obras inéditas que ele tinha deixado, que eu conhecia muito bem. Eu tinha, inclusive, cópias na minha casa, de fotocópias, de xerox, que eu fazia para estudar. Na época não existia essas facilidades do telefone, do scanner, essas coisas todas. E eu fazia cópias. Então, a partir dessas cópias, eu tinha o acervo todo, eu tinha os poemas, eu tinha tudo. Aí eu montei um plano editorial que foi negociado pela agente dele, que é a Lúcia Riff, do Rio, e a Nova Fronteira foi a editora que ganhou essa concorrência, assinou o contrato com a família em dezembro de 2016, e até hoje todas as edições de Ariano têm saído pela Nova Fronteira, livros inéditos e reedições. E eu sou uma espécie de curador dessa obra, faço os prefácios, faço a fixação de texto, essa coisa, né? Trabalho diretamente com a editora, né? Isso tá aí, você tem, a gente colocou no mercado vários títulos inéditos dele, que ele tinha deixado inéditos, peças de teatro anteriores ao Auto da Compadecida, um romance como O Sedutor do Sertão, que era de 66, só saiu agora há poucos anos, e recente o Teatro Completo, você falou aí na apresentação, e recentemente, assim, há 2 meses atrás, eu concluí a poesia completa dele, que deverá sair no início do ano que vem. O livro está em processo de editoração e, geralmente, as grandes editoras usam muito, lançam mão da China para imprimir, né? Questões financeiras e coisas assim. Então, esse livro parece que vai ser impresso na China, de maneira que só deve chegar no Brasil no início do ano que vem. Mas foi a última coisa que eu fiz dele, a organização, a apresentação e as notas da poesia completa. Ariano é um poeta pouquíssimo conhecido no Brasil. Ele praticamente não publicou poesia em livro ao longo de sua vida. Essa poesia ficou esparsa em jornais e revistas. Eu fiz uma espécie de uma reunião. Eu já havia feito uma em 99, que saiu pela editora da Universidade Federal de Pernambuco, mas era menor. E agora eu tentei fazer o que a gente chama poesia completa.
É um volume bastante alentado, uns 600, 700 páginas, mais ou menos, e deve estar saindo no ano que vem. É mais ou menos... E haja trabalho, hein? E haja trabalho, muito hein? trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E haja trabalho. Veja, eu não tive esse prazer. Quando eu entrei no curso de letras em 2001, ele já não estava mais lá. Eu não tive a felicidade de tê-lo como professor, né? O Ele se aposentou que, em 89. pois é, o que me deixa, pois é, o que me deixa muito, eu esperava de alguma forma encontrá-lo por lá, mas enfim, não consegui, né? Ô professor, vamos continuar aqui o nosso papo, tá? E eu queria saber do senhor, em 2024, faz 10 anos da morte do Ariano Suassuna. Uma perda ainda muito sentida, é bem verdade. Para quem não tem a dimensão da figura de Ariano, quem foi esse personagem nordestino que deu origem a tantos outros personagens? Qual é o tamanho da obra do Filho de Itaperoá? Olha, Ariano é considerado, se não é por mim, já vem sendo há muitos anos pela crítica, né? Tanto a crítica de teatro, a crítica literária, de uma maneira geral, como um dos maiores nomes da nossa dramaturgia e da nossa literatura, né? Da literatura de uma maneira geral, no campo do romance, etc. Então, o Ariano, ele fez sucesso muito cedo. Para você ter uma ideia, o Auto da Compadecida é de 1955. Então, é uma obra escrita por um jovem de 28 anos de idade. Aí você já vê a medida do talento ou da genialidade até de Ariano, né? Então, com 28 anos de idade, Ariano escreve o Auto Compadecida, em 55. A peça fica por aqui, pelo Recife, é encenada em 56 no Santa Isabel, com pouquíssima repercussão, mas em janeiro de 57, quer dizer, Ariano aí, no ano que Ariano completa 30 anos, né, ainda muito jovem, a peça ganha, é encenada no Rio de Janeiro, no primeiro Festival de Amadores Nacionais, e ela recebe a medalha de ouro do festival e acontece no Brasil, quer dizer, a partir da encenação do Rio, que foi um sucesso estrondoso, a Ariano passa a ser, passa a condição, é alçado à condição de um dos maiores dramaturgos brasileiros, né? Já com uma renovação do teatro e coisas assim. Então você não estuda a moderna dramaturgia brasileira sem passar por Ariano ou sem passar por Nelson Rodrigues, são os pilares, né? São assim, os pilares dessa moderna dramaturgia brasileira, junto com alguns outros, né? Jorge de Andrade, né? Alguns outros, né? Oswaldo Viana, e assim sucessivamente. Então, Ariano, qualquer livro sobre a história do teatro no Brasil, certamente, por mais que o autor não simpatize com a obra de Ariano, que às vezes acontece isso, mas ele é obrigado a fazer referência, porque é um nome fundamental da moderna, na construção do que a gente conhece como a moderna dramaturgia brasileira. E aí, a partir de 57, Ariano passa a ser assediado por grandes companhias de teatro do eixo Rio-São Paulo para escrever peças. Daí vem toda... Ariano, ele já vinha escrevendo teatro há 10 anos, né? Havia 10 anos já. Ele tem um ciclo de tragédias anterior ao ciclo de comédias, que é pouquíssimo conhecido. Mas ele se faz nacionalmente conhecido através das comédias e, sobretudo, a partir do Auto Compadecido. Aí vem o Santa Porca, Casamento Suspeitoso, Face da Boa Preguiça, Penny e a Lei, quer dizer... E aí Ariano se consolida ao longo da década de 60 como um grande nome do teatro, né? Para você ter uma ideia, já em 57 o Auto Compadecido começa a ser traduzido, tem uma tradução já em 57, começa Polônia, e aí vai a década de 60 inteira, o teatro é uma peça que é publicada em vários países, né? Ela é montada em vários países e publicada em vários países. Quer dizer, na verdade, o teatro não necessariamente precisa ser publicado. Ela é montada no mundo inteiro e é editada em livro, o texto, em alemão, inglês, espanhol, as línguas mais faladas, ou, né, mais importantes, entenda do ponto de vista de uma geopolítica, vamos colocar assim, porque toda língua é importante,
sendo a sua, né? Mas ele é editado em espanhol, ele é editado em francês, inglês, alemão, polonês, né? Até em bretão, italiano, né? Você tem realmente a peça é um sucesso mundial. Então é isso. Aí na década de 70, Ariano começa a década de 70 se lançando também no campo do romance, com um romance extenso, o Romance da Pedra do Reino, ele levou 12 anos para escrever, e esse romance ele é editado em 71, a primeira edição, né? E esse romance ele foi aplaudido assim pela crítica, assim, foi considerado no mesmo nível do Grande Sertão Veredas, das grandes realizações da literatura brasileira. Então esse é o Ariano, quer dizer, é um nome realmente importante, né? Precisa ser conhecido, a obra dele é muito extensa, porque ele escreveu, ele produziu em diversos gêneros, poesia, literatura dramática, né, teatro, romance, prosa de ficção, né? Tem um trabalho importante como ensaísta, né? Porque como ele foi professor a vida inteira, ele acabou produzindo textos, né, teóricos sobre cultura brasileira, sobre arte popular, sobre literatura popular. Quer dizer, esse trabalho no campo do ensaio é uma espécie de extensão do trabalho dele como professor, digamos assim. Escreveu livros sobre estética, né? Tem o Iniciação Estética, que é um livro que ele usava nos seus cursos, etc. A obra de Ariano é muito vasta, e é um autor que certamente ficará, né? Ele permanece muito, muito vivo, né? E certamente a obra dele vai repercutir por anos a fio, porque é uma obra que em boa parte ela não é datada, ela não se desatualiza, né? Você pega, por exemplo, o Auto da Compadecida, só para ficar nesta peça, se você retira ali, por exemplo, o cangaceiro, o único elemento de datação da peça, a peça se passa nos anos 30, como é que você sabe disso? Pelo cangaceiro. Se você retirar o cangaceiro e colocar qualquer bandido, a peça pode ter acontecido ontem em qualquer cidade do interior do Nordeste do Brasil, né? Quer dizer, por quê? Porque trata de temas universais, a exploração do homem pelo homem, né? Temas universais, a fé e coisas dessa natureza. Então, o Auto da Compadecida, muita gente que conhece o Auto da Compadecida, jovens que conhece apenas da versão mais recente. Ela teve 3 versões cinematográficas, né? A mais recente é de Guel Arraes, primeiro foi uma microsérie, depois foi para o cinema. E muita gente jovem, quando se deparou na época, anos 90, ainda final dos anos 90, com a peça, com o programa de televisão, achava que era uma obra que a gente tinha escrito ontem, antes de ontem. E, na verdade, é uma peça que já tinha uma história aí, né, de mais de 50 anos, entendeu? Por isso, ela não se desatualiza, né? Isso no meu modo de ver, um indício muito visível nas grandes obras de arte. Elas não perdem a atualidade, elas não são datadas, elas tratam de questões supratemporais, né, que obviamente são ressignificadas, mas a obra de Ariano é uma obra que sempre ela vai ser lida e relida, porque ela tem essa substância de futuro, vamos dizer assim. Gostei disso, substância de futuro. Gostei disso aí. É um termo que eu não conhecia. Muito bom. Ô, professor, veja, o movimento harmonia. Oi? Não é meu, não. Isso é de alguém que eu li, depois vou me lembrar de quem foi isso. Muito bom, muito bom, por sinal. Gostei. Veja, o movimento armorial, ele foi uma tentativa de criar uma arte brasileira erudita a partir de elementos populares. Daí eu pergunto ao senhor, né? Quais são as nuances, as características, os símbolos do movimento armorial proposto por Suassuna? Como Suassuna equilibra o uso do erudito e do popular em suas obras, sem desvalorizar nenhum nem outro, e que impacto isso tem no seu legado artístico? Veja, aí a gente precisaria entender o que é que Ariano chama de arte popular, o que é que ele chama de arte erudita, né? Ele, como eu disse, ele tem um pensamento aí que fundamenta a construção da sua obra. Na verdade, o caminho do armorial, o que ele propõe no armorial, é algo que, muito embora o movimento armorial tenha sido lançado em 1970, né, a data oficial do lançamento, no dia 18 de outubro, né, de 70, né, com um evento na Igreja São Pedro dos Clérigos, do Recife, o lançamento oficial do movimento armorial. Muito embora isso tenha ocorrido em 1970,
ele já vinha trilhando esse caminho desde o início, né? Isso remonta aí às reflexões e às discussões que ele tinha na faculdade de Direito. Ele se formou em Direito, né? Ele entrou na faculdade de Direito em 46. Ele tinha discussões lá com um grupo que formava o Teatro do Estudante de Pernambuco, sobretudo com Hermílio Borba Filho, que era o líder desse grupo, que era 10 anos mais velho do que os jovens que então entravam na faculdade de Direito. Então, ele já discutiu muito sobre essa questão de uma preocupação, digamos assim, de um teatro brasileiro, né, que repercutisse, que falasse dos mitos, né, brasileiros e coisas dessa natureza. Então, isso já vem desde 46, né, na cabeça de Ariano. Quando você pega o Alto da Compadecida, você já tem ali uma peça que a gente pode chamar de armorial, mesmo que o movimento tenha sido lançado lá anos depois. Por quê? O que Ariano faz? E toda a trama do Alta Compadecida é baseada em folhetos, em histórias de folhetos de cordel, que ele pega do cordel. Ele era um grande admirador do cordel, da literatura do cordel. Ele passa a infância no sertão da Paraíba, né? Ele não nasce em Taperoá. Ariano, as pessoas acham que ele nasceu em Taperoá. Ele nasce na capital da Paraíba, porque o pai dele era governador, né? Quando ele nasce, em 1927. Né? E com 1 ano de idade ele vai para o sertão. Aí o pai dele é assassinado em 30. A família acaba depois se fixando em Taperoá, né? E depois Ariano, mais já para adolescente, né, vem e a família se fixa no Recife. Ele primeiro é estudante de colégio interno aqui no Recife, depois a partir de 1942, a família se fixa aqui no Recife. E aí ele passa a juventude aqui, né? Mas assim, então ele desde menino em Taperoá, ele se encanta com o cordel, com o mamulengo, né? com os circos populares. Ele é criado dentro deste universo. E aí ele sempre admirou o cordel, inclusive não como uma manifestação do ponto de vista da comunicação, da sociologia, mas como fato estético. Ele gostava daquelas histórias, né? Fantasiosas, coisas assim, que remetem aí a um fantástico, a um mundo poético e coisas dessa natureza. E aí o Alta Compadecida, isso vai acontecer desde a primeira peça de teatro dele, mas eu vou lá para o Alta Compadecida. Todo mundo conhece mais ou menos a história. Aquela história ela é costurada a partir de 3 histórias populares. Ele parte dos folhetos de cordel. Por exemplo, tem um folheto de cordel que conta a história de um cavalo que defecava dinheiro, por exemplo. Um enterro do cachorro. São histórias populares, né? Que ele vai pegando essas histórias, vai costurando e vai montando o Alta Compadecida. E isso é o primeiro ponto, quer dizer, ele parte ele é um mergulho no romanceiro popular nordestino. O que é o romanceiro popular nordestino? Esse universo de literatura que tem histórias, folhetos de cordel, cantigas, pelejas, contos, né? E também nos espetáculos populares, Alto de Guerreiros, Muma Meu Boi. O teatro de Ariano é um teatro que tem essa herança do ponto de vista da concepção cênica, vamos dizer assim, ou da chamada arquitetura teatral, da dramaturgia. Tem muito dos jogos de cena desses espetáculos populares. Você vê que no início do Alta Compadecida, quando você lê a peça, é como se ela fosse encenada num circo, né? Então tem o palhaço, que os atores entram, né? E vai começar o espetáculo e tal, tem toda essa herança do circo. Então, este é o caminho do armorial. Agora, veja, Ariano ele parte da arte popular, da literatura popular, dos espetáculos populares, etc. Mas o Alto da Compadecida não seria uma obra popular, no sentido que ele dá o termo, né? Porque é uma obra de um erudito, é alguém que conscientemente parte das estruturas populares, e ele tem uma formação de erudito, porque ele tem toda uma formação da dramaturgia mediterrânea. Então ele traz aqueles elementos da dramaturgia mediterrânea e faz uma espécie de fusão com esses elementos da cultura popular, né? Este é o caminho do armorial. Quer dizer, o que Ariano queria? Queria que os artistas eruditos, o que ele chama de artista erudito? Os artistas que têm acesso ao livro, que têm acesso às informações, que o universo popular não tem. O universo popular ele é mais voltado ele é mais fechado em si mesmo e voltado mais para a experiência, para a oralidade, para as tradições familiares, etc. Então, ele ciente da importância desse universo para a cultura brasileira, ele foi um grande admirador de J. Borges, por exemplo, dos grandes estilogravadores. Na década de 70, essa arte popular era uma arte completamente escanteada. Você não via, por exemplo, a universidade se preocupar com isso. Quando você vê, na década de 70, um estudioso falando de cordel, é um americano, é um francês, eles vinham para cá, os brasilianistas vinham dos Estados Unidos para cá para estudar o cordel, os franceses vinham estudar o cordel, os alemães vinham.
e a Universidade Brasileira de costas para a cultura popular. Ariano quis mostrar a importância dessa cultura popular, porque ele entendia a cultura brasileira formada por esses dois universos, um universo popular e um universo erudito. E ele não via isso como hierarquia, né? O universo erudito é mais importante. Não, ele é tão importante quanto o universo popular. Então ele queria construir as pontes, né? Hoje você vai à universidade, você vê os professores de dança levam os alunos para o maracatu, né, porque vão lá, porque e trazem esses elementos, esses mestres para serem estudados pela universidade. Hoje a universidade dialoga com a cultura popular, coisa que não acontecia na década de 70. Então, nesse sentido, o movimento armorial foi bastante exitoso, porque Ariano chama artistas que queriam trabalhar, que tinham as preocupações que ele tinha, e mostra o caminho. Olha, o caminho para o artista brasileiro erudito é dialogar com a cultura popular. Ao invés de ficar pegando modelos que venham de fora, vamos compreender o que é a formação do povo brasileiro a partir do que a gente tem aqui, na nossa região. É mais ou menos isso. Então, a universalidade para ele vem a partir desse olhar para o local. Né? E aí existe uma famosa frase que é atribuída a Tolstói, né? Que, muito embora Tolstói acho que nunca escreveu isso, mas de alguma maneira o pensamento dele é esse: pinta bem tua aldeia que serás universal. Ou seja, a universalidade vem a partir daquilo que Ariano trata dos temas universais a partir de Itaperoá. Ele coloca no palco do seu teatro os grandes dramas da condição humana, né? E é por isso, novamente, que esse teatro é um teatro supratemporal, entende? É mais ou menos por aí. Então, o armorial é isso. Então, ele conseguiu. O armorial, pouca gente sabe disso, mas surgiu a partir de um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco. O Ariano era diretor do Departamento de Extensão Cultural e criou o movimento armorial como projeto de extensão. Ele me disse certa vez: eu não imaginava que isso fosse repercutir tanto. Era um projeto de extensão que acabou, né? Acabou se desenvolvendo, as pessoas. Ele foi fazendo do armorial uma espécie de ele depois quando ele sai do Departamento de Extensão Cultural, ele assume a Secretaria de Cultura e de Educação e Cultura do Recife. Depois ele vai ser secretário de Cultura de Pernambuco lá na frente, em 2 gestões, né, com Eduardo, com Arraes, com Eduardo Campos, e ele vai sempre levando o armorial, fazendo do armorial uma plataforma assim, desse seu trabalho como gestor, como promotor, etc. Então, ele revelou inúmeros artistas, né? Ele deu oportunidade para inúmeros artistas, ele tem um trabalho meritório nesse campo. Porque se ele ficasse só na obra dele, já tinha assegurado o seu lugar na literatura brasileira, etc. Mas ele fez muito mais do que isso, ele abriu um campo enorme, né? Ele mostrou um caminho para vários criadores de vários gêneros. Você pega, por exemplo, o Antônio José Madureira, o Zoca Madureira, um músico genial, espetacular, que foi o líder do Quinteto Armorial. Foi Ariano quem pegou o Zoca e mostrou o caminho. Olha, Zoca, o caminho é esse aqui. É o romanceiro popular, né? Então ele criou o Quinteto Armorial, né? Quer dizer, aquilo que ele não fazia, ele não era músico, ele não dançava, mas ele deu um caminho para a dança armorial, ele deu um caminho para a música, percebe? Quer dizer, aí é uma grandeza, assim, uma generosidade assim, muito grande. Ele criou grupos, né, de música, de dança e de teatro também, porque ele participou do TPN com Hermílio, Teatro Popular do Nordeste, etc. Quer dizer, ele tem todo um trabalho nesse campo que é da maior importância para a cultura brasileira, sem sombra de dúvida. Muito massa, professor. Ariano era, de fato, um vanguardista, né? Um vanguardista. Veja, eu vou entrar numa pergunta agora que ela é polêmica, tá? Ela é polêmica. Eu sei que o senhor vai fazer ponderações, tá? Grosso modo, a obra de Suassuna é frequentemente descrita aí como realismo mágico nordestino, como o regionalismo de Suassuna, né, dialoga com a literatura universal e com outras correntes literárias internacionais. Essa é uma primeira pergunta. Até que ponto o atributo de realismo mágico é justo e adequado para compreender a estética literária de Ariano, professor? O que levou Ariano Suassuna a se dedicar tanto à valorização da cultura nordestina e como ele enxerga o papel do artista na preservação das tradições populares? Veja, eu não vejo nem polêmica aí, é somente uma questão de compreensão. Assim, o realismo mágico, ele tem uma outra... As preocupações são outras. Quando você pega, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, o que o pessoal fazia na América Latina da época, isso é um trabalho
magnífico, né, do ponto de vista literário, etc., não se coaduna bem com o armorial, porque o realismo mágico, o que acontece? Aqueles fatos, digamos assim, sobrenaturais, fantásticos, eles são tratados com naturalidade, né? Ariano não gostava do realismo mágico. Ele tinha ele via com algumas ressalvas, porque o realismo mágico, às vezes, é uma fórmula que, para um criador menor, não é o caso, obviamente, de Gabriel Garcia Marques e outros, é uma fórmula, ele, como é que eu diria? Ele representa uma espécie de uma facilitação do enredo. O sujeito vem contando uma história e, de repente, não tem o que fazer, o sujeito sai voando, cria asas e sai voando. Isso é possível dentro do realismo mágico. Percebe? Quer dizer, um negócio meio. Se você não segurar a mão, você acaba indo mais ou menos por aí. Ele não tinha nada contra. Agora, no caso do armorial, quando a Pedra do Reino foi lançada, comparou-se muito, falou-se muito em realismo mágico. Mas no caso da Pedra do Reino, é diferente, porque o personagem ele está consciente de que ele está criando. Veja, no realismo mágico, o narrador onisciente ele trata aquelas questões como se fossem naturais, né? E no armorial, não. No universo de Ariano, muitas vezes aparece lá um ser fantástico, mas esse ser fantástico, o leitor encontra ali uma explicação para isso. É um sonho, é um devaneio. O personagem bebeu um vinho, fumou uma erva qualquer, quer dizer, é o que a gente chamaria de um realismo, de um maravilhoso explicado. Ele não entra nessas considerações de que aquilo ali é verdade. No realismo mágico, você parte é como se aquela coisa fosse verdade. É tratada como uma verdade. Na obra de Ariano, não. O personagem ele é um escritor e ele está ciente de que ele precisa transfigurar a realidade, percebe? Então, há um fantástico ali na obra dele, mas é um fantástico ou um maravilhoso, mas é um maravilhoso explicado racionalmente, né? Então, essa é a pequena diferença entre o realismo mágico e essa proposta do armorial. Então, mas isso são terminologias, são questões, né, de ordem talvez mais teórica, né? Então, eu não vejo polêmica nisso. Mas, assim, o universo de Ariano, ele é um universo diferente do universo regionalista. Aí é diferente. Por quê? Porque na literatura regionalista há uma ênfase em um certo verismo, em uma certa preocupação com a denúncia social. Ariano, ele envereda, não é a denúncia na obra de Ariano, mas ele envereda muito mais por um outro aspecto do sertão, que é esse aspecto poético, mítico, né? Coisas que o regionalismo não se preocupava muito com isso. Entendeu? Na verdade, são visões diferentes. Uma vez perguntaram a ele qual é quem está mais correto, Ariano ou Graciliano Ramos? Ambos estão corretos. O sertão de Graciliano, existe um sertão seco, miserável? Existe. Existe um sertão mítico? Existe. São complementares, entendeu? Então, Ariano ele envereda mais por esse outro sertão, né? E aí o sertão dele é um sertão um pouco diferente quando ele narra do sertão mais realista, né? mais verista, ou mais neonaturalista dos regionalistas da década de 30, que a Ariano admirava. Ariano foi um admirador de Raquel, de Graciliano, de Zé Lins do Rego, ele era um admirador de Lins do Rego, entendeu? Ele admirava o sertão de 30, mas o sertão dele era um sertão diferente. O sertão de Ariano é mais aparentado, vamos dizer assim, com o sertão de Guimarães Rosa, por exemplo, não é? Que também foi um grande amigo de Ariano. Ariano gostava muito de Guimarães Rosa. Há um poema muito bonito de João Cabral do Melo Neto, chamado A Pedra do Reino, que é um poema em que João Cabral, em alguns versos, explica isso muito bem. Ele diz mais ou menos assim para Ariano, né? Sertanejo, nos ensinaste que o sertão não só fala a língua do não, né? Que existe um sertão mais rico, um sertão diferente, né? O sertão é seco, mas o sertão também é verde. Se você for no sertão, for em Itaperoá em janeiro, quando chove, você vai ver que existem essas faces do sertão, né? O próprio Euclides da Cunha, que foi mestre de todos esses regionalistas e de Ariano, ele dizia, ele descrevia o sertão, né? Dizia que uma face de inferno e uma face de paraíso, né? Quando chovia era um paraíso. Não é? Uma vez, Saulo, eu tive a oportunidade de ir a Canudos em época de chuva, inverno.
e fui a Canudos, fiquei ali na beira do Vaza Barris, lá hoje é um parque nacional, né? Fui ao Morro do Mário, ao Morro da Favela, etc. Aquilo ali no inverno é uma das coisas mais lindas do mundo. Quer dizer, a guerra de Canudos é narrada numa época de seca. Mas aquilo ali no inverno é um lugar, quer dizer, um negócio impressionante, impressionantemente belo. Então, não há dúvida. É por isso que o sertanejo já existiu tanto em salvaguardar, ou preservar aquele seu lugar, né? Porque aquilo ali era um paraíso para eles, né? Quando chovia era um negócio impressionante. Então, o sertão tem é algo muito mais complexo do que, digamos assim, o sertão, os romances de 30, do chamado regionalismo de 30, eles enfatizaram muito essa questão da seca, né? Da seca, da miséria. É uma verdade, não deixa de ser verdade. Mas existe um outro sertão que é o sertão mais mítico, mais ligado ao poético, né? A esse. Ariano falava muito em um realismo poético, né? Ele não falava em realismo mágico, ele falava em um realismo poético. Esse sertão encantou Ariano desde cedo, porque ele viveu, né, nesse sertão, né? Ele viveu nesse sertão. Então é mais ou menos por aí. Então eu, na verdade, eu não vejo como coisas antagônicas, eu vejo como coisas complementares. Para você realmente entender o sertão, você tem que conhecer a literatura de Graciliano, tem que conhecer a literatura de Ariano. São visões complementares, vamos dizer assim. Cada autor ele vai recortar da realidade aquilo que mais o encanta, aquilo que mais desperta o seu interesse, percebe? E aí o papel do leitor é exatamente compor essa realidade a partir desses múltiplos olhares, né? Dessas visadas, digamos assim. É como se fosse são voltas que a gente dá em torno de uma mesma ideia, né? Em torno de um mesmo conceito, como ensinava Ortega y Gasset. Eu vejo mais ou menos por aí. Eu não vejo como coisas... Quando as pessoas dizem assim, o sertão... dizem, eu falo muito do teatro de Ariano. O teatro brasileiro não é só Ariano. Eu nunca disse que era só Ariano. Eu nunca disse que era. Mas o universo de Ariano é um universo restrito. Não é todo o universo. Todo escritor, quando cria o seu universo, esse universo tem que ser restrito. Se você pegar o teatro de Nelson Rodrigues, o teatro de Nelson Rodrigues ele cria a partir de um universo restrito. É um recorte que ele faz, né? Que é a classe suburbana carioca da época dele. Então, os temas de Nelson Rodrigues são aqueles. Os temas de Ariano são outros. Não é? Então, você querer que Ariano escreva uma peça de teatro que se passe no Rio de Janeiro é o mesmo que querer que Nelson Rodrigues escreva uma que se passe no sertão nordestino. São visões diferentes, são recortes. Né? Cada autor, cada grande autor, cria o seu universo. Né? E esse universo é dele. Né? Ele é dele. Então, a grandeza do teatro brasileiro é você ter um Nelson Rodrigues, ter um Ariano, ter o Jorge Andrade, ter outro. Né? Aí você compõe a complexidade, um país de dimensões continentais. Né? Mas querer que o autor, criticar um autor porque o universo dele se restringe, isso é uma bobagem. Né? Todo grande criador, ele recorta, ele tem um recorte, né? Ele vai mergulhar naquele universo que ele elegeu, que é aquilo que expressa o seu mundo interior e coisas dessa natureza. Né? As poéticas individuais, elas são individuais justamente porque são recortes. Né? Eu vejo, pelo menos eu vejo assim. Né? E Nelson Rodrigues faz até uma brincadeira com isso. Ele tem uma peça que vai de encontro a tudo que ele fez, né? Aí ele chama a peça de Anti-Nelson Rodrigues, é o título da peça, você conhece, sabe? Ele tem uma peça Anti-Nelson Rodrigues, porque tem final feliz, tudo bem, não tem uma traição, não tem nenhum caso escabroso, né? Nada disso. Que ele chama de anti. Ariano não escreveu um anti-Ariano Suassuna, ele não teve interesse em escrever. Né? Então, o teatro dele o universo de Ariano é o universo do sertão nordestino, sem sombra de dúvida. Muito bom, muito bom. Ainda bem que ele escreveu sobre o sertão, professor. Veja, em que medida esse teatro e a literatura de Suassuna podem ser considerados uma forma de resistência cultural contra a globalização e a padronização cultural imposta por tendências estrangeiras, hein, professor? Em todos os aspectos, né? Ele faz um teatro, como eu já disse, a partir das raízes populares da cultura brasileira. Né? Então, eu acho muito curioso, porque a universidade, Saulo, ela vive muitas vezes
eu vou cometer aqui quase que uma heresia para os meus pares, né, meus colegas. A universidade vive muitas vezes a partir de trabalha com conceitos, me parece assim uns modismos, né? Então que aparecem de vez em quando. Então, por exemplo, na década de 70, no auge do armorial, 70, 80, até anos 90, quando eu comecei a estudar o movimento armorial, foi no final dos anos 80. Eu comecei a estudar o movimento armorial, isso é uma coisa xenófoba, isso é uma coisa conservadora, hoje já é decolonial, entendeu? Não é decolonial, hoje é um avanço, quer dizer, o movimento armorial é aquilo que sempre foi. Ariano fez aquele trabalho meritório de revelar uma parte do Brasil para si mesmo, né? Revelar o Brasil. Aí ele era, na década de 70, 80, até anos 90, ele era considerado xenófobo, conservador, né? E coisas dessa natureza. Hoje eu vi já várias leituras, Ariano, o armorial traz uma proposta decolonial, né? Já estou vendo. E vai ter muita gente que vai precisar reescrever o que disse contra Ariano agora, né? Se fosse alinhar a essas ideias que nada mais é do que uma forma de você ver a realidade, né? A partir não mais a partir com o olhar do colonizador, mas a partir do olhar, né, do olhar local, né? Então a realidade, a obra, eu digo sempre, a grande obra de arte ela fica, né? Você pode, muita gente criticou o movimento armorial, os princípios do movimento armorial, mas assim é muito difícil você criticar, você dizer que o movimento armorial enveredou por um caminho errado quando você vê o resultado, né? Você pega a Pedra do Rei, um romance louvado por críticos, o trabalho do Quinteto Armorial, o trabalho de um Gilvan Samico no campo da estilogravura, quer dizer, se os princípios do movimento armorial eram equivocados, eu vou dizer uma coisa a você. O sujeito por um caminho errado chegar nesse nível artístico, né? Então é melhor a gente continuar no caminho errado mesmo, seguir por esse caminho errado, entendeu? Mas agora eu estou muito feliz, porque agora tudo é decolonial, então o movimento armorial também é decolonial, então está em alta, né? Está em alta. Muito bom, professor, muito bom. Veja, para a gente fechar esse grande episódio aqui, tá? Minha última pergunta é a seguinte. A gente é um país muito religioso, né? Muito religioso. E aí o Ariano traz isso muito nas suas obras. Qual é o papel da religiosidade, da fé católica nas narrativas de Ariano Suassuna e como ele as utiliza para discutir questões humanas e filosóficas? Qual é também, professor, o papel do anti-herói no universo do escritor, especialmente em personagens como João Grilo, e o que esses personagens dizem sobre a sociedade brasileira? Olha, eu vou começar pela última. Ele não considerava João Grilo um anti-herói, né? Essa questão do anti-herói vem com Macunaíma, né? Com Maria de Andrade, um herói sem caráter, etc. É a própria ideia esse conceito de herói, né? O que é esse herói, né? João Grilo ele vence os poderosos através. A diferença é que João Grilo vence através da astúcia. A Ariano dizia uma coisa muito interessante: a astúcia é a coragem do pobre, né? Ele, através da astúcia que ele vence até o demônio. Então ele dizia, olha, um homem que vence até o demônio é um anti-herói, porque ele é um herói, né? Herói. E outra coisa, essa questão do mau caráter, né? O herói que vem do Macunaíma, eu não acho João Grilo um mau caráter. Você veja que João Grilo, ele em nenhum momento ele vai trair o seu grande amigo Chicó. Tudo ele divide com Chicó. Ele podia passar a perna, por exemplo, em Chicó a qualquer momento, porque Chicó junto dele era um sonhador, tá? Mas meio bobo para as questões mais práticas, né? E ele, em nenhum momento, ele passa, por exemplo. Então, ele tem caráter, né? Ele luta contra, ele luta para sobreviver, ele tem um grande amigo, Chicó, e em nenhum momento ele passa, por exemplo, Chicó para trás, que seria muito fácil, se ele quisesse fazer. Então, Ariano questiona muito essa comparação do João Grilo com o Macunaíma, né? Ou com outros personagens, depois estudaram muito o malandro brasileiro, ou alguma coisa desse tipo, né? Na verdade, o João Grilo ele tem um parentesco muito maior com um personagem ibérico que é o Pícaro, e da novela picaresca espanhola, que ele cria situações, ele vai enganar os outros, mas porque ele precisa matar a fome, ele precisa sobreviver, né? Então, nesse aspecto, né, muito do que ele faz está
perdoado por conta dessa coisa que a gente até chama no direito, né, o estado de necessidade, né? Ele é um sujeito que está passando fome, então ele tem que fazer alguma coisa para sobreviver. Nesse aspecto que ele questionava essa classificação de João Grilo como um anti-herói. Ele não considerava um anti-herói. Agora, a outra parte da sua pergunta sobre a questão da religião, o Ariano era um autor católico, né? Ariano se converteu ao catolicismo. Ele vem de formação protestante. Na verdade, os pais dele eram protestantes, no sertão da Paraíba isso era muito comum, mas não eram de impor nenhuma religião aos filhos, nenhum caminho. Então, somente adulto, Ariano decide, se converte ao catolicismo em 51, e ele se converte porque ele era apaixonado por Zélia, a família de Zélia era católica, praticante, convicta, e ele acaba se convertendo por influência de Zélia. Se converte, e ele vai a vida inteira vai se revelar um católico praticante, né, de igreja e coisas dessa natureza. Então, no teatro dele, você tem ali realmente de uma moral católica que se coloca no teatro, mas em nenhum momento você pode falar que o teatro de Ariano é um teatro de catequese, ou seja, é um teatro panfletário, que quer impor, que quer propagar os dogmas. Não, está ali porque o autor é. Então, na verdade, a gente diz o seguinte, que as obras de arte, de uma certa maneira, elas podem ser comprometidas ou elas podem ser gratuitas, elas podem não ter nenhum elemento da visão de mundo do autor, do ponto de vista político, filosófico, religioso, elas podem ser gratuitas, são obras muito frias, elas podem ser comprometidas quando o autor revela a sua visão de mundo, e elas podem ser engajadas quando esse comprometimento atinge um nível tão grande que prejudica a qualidade, digamos assim, do espetáculo. Então, eu acho que a Ariano nunca fez. A obra engajada, também chamada obra panfletária, etc. A Ariano nunca fez teatro engajado, nunca se preocupou em fazer. Agora, há ali um comprometimento com os valores cristãos católicos, sim, há um comprometimento. Mas em nenhum momento é teatro engajado, percebe? Então, há que se fazer essa diferença. Isso acontece. Você, às vezes, pega um pensador que ele trabalha com determinados temas, e esse engajamento ele pode ser político, pode ser religioso ou pode ser até filosófico, né? Por exemplo, se você pega Sartre e Camus, né, eu acho que Sartre já tem, a obra de Sartre me parece já mais engajada, a de Camus é mais comprometida, por isso que eu gosto mais da de Camus. Em Camus você sente um comprometimento com determinados elementos, com determinado pensamento filosófico, né, ali ligado ao teatro do absurdo e coisas dessa natureza, mas eu não sinto como uma obra engajada, é uma obra comprometida, o autor se revela ali. Os elementos filosóficos dele estão na obra, né? Não de modo artificial, né? Mas é uma coisa natural, vem do próprio autor isso, da sua visão de mundo. Então, se você compara o teatro de Ariano, por exemplo, com o teatro de Anchieta, ali sim você tinha uma obra de catequese, né? Os portugueses, quando chegaram aqui, faziam um teatro para catequizar os índios, né? Para pagar aqueles valores dos índios e impor os seus valores, né? Então, eram aspectos muito maniqueístas, né? Você tinha o personagem, o índio bom era aquele que seguia os portugueses, o mal, aí aparecia um santo ao lado dele, entendeu? Então, essas coisas, isso nunca... Você não pode jamais dizer que o teatro de Ariano é um teatro de catequese, mas sim, é um teatro comprometido, né, com os valores cristãos, né? Isso sem sombra de dúvida. O teatro dele tem sempre, nas comédias, nas farsas, né, sempre uma moral cristã de fundo, né, que era a visão de mundo dele. Muito bacana. Professor, infelizmente a gente chega ao fim deste armorial, deste mítico episódio do Papo no Auge. Eu conversei com o professor, arquiteto, escritor, crítico de arte, Carlos Newton Júnior, docente titular da Universidade Federal de Pernambuco, lotado no Departamento de Arte da mesma universidade. Professor Carlos, muito obrigado por estar aqui no Papo no Auge, por ceder sua voz, seu conhecimento para o nosso podcast. Muito honrado. Quem quiser trocar ideias com o senhor, onde lhe encontrar? E mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. Espero que eu tenha sido claro o suficiente. Às vezes eu vou falando e não sei até que ponto eu fui claro. Mas, assim, foi um prazer. Estamos aí à disposição. Eu estou na universidade, né? Praticamente todos os dias da semana. E
quem quiser me encontrar é lá pelo Departamento de Artes. Ou em algum livro, né? Se quiser ler alguma coisa que eu escrevo. Os livros de Ariano que têm saído, eu tenho escrito os prefácios, as apresentações, né? E tenho colocado mais ou menos essas questões que foram levantadas aqui e, de alguma maneira, foram melhor expostas por mim nesses textos, né? Porque, geralmente, assim, você escrevendo, eu me considero um péssimo orador, né? Então, eu não sei se eu sou um bom escritor, mas seguramente eu escrevo melhor do que eu falo. Então, essas questões estão melhor colocadas, com mais argumentos, com mais clareza, etc., nos textos que eu escrevo. Então, se alguém tiver interesse, os prefácios das obras de Ariano, eu tenho me posicionado nos prefácios, em livros, em artigos, enfim. Sobre essas questões todas aí, eu tenho já colaborado com textos que são facilmente encontráveis. Tá? Mais claro do que isso, impossível. Obrigadão, viu, professor? De verdade. Um grande abraço, tá? Um grande abraço para você. Valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.